Gente, um outro problema em relação ao coronavírus é como lidar com os corpos daqueles que não sobreviveram à doença. A Associação dos Estabelecimentos Funerários e o sindicato da categoria estão preocupados. Entenda na reportagem de Jefferson Monteiro. O mundo não para de contabilizar o número de pessoas mortas vítimas do novo coronavírus. Já são mais de 16 mil. A Itália lidera a estatística de óbitos. Em segundo lugar, vem a Espanha, que já ultrapassou os números da China, hoje em terceiro lugar no ranking. Em outros países, a quantidade de mortos também impressiona, como no Irã, França e os Estados Unidos. No Brasil, já são dezenas de mortos. Aqui no Rio de Janeiro, a maioria dos casos de pessoas que não resistiram ao vírus está na capital e em Niterói, na região metropolitana. Em meio a essa realidade, uma pergunta veio à tona. O país está preparado para o tratamento e o manuseio dos corpos? Segundo a Associação dos Estabelecimentos Funerários do Brasil e do sindicato da categoria, ainda não há um protocolo oficial que determine o que deve ser feito. Essa semana foi encaminhado este ofício ao Ministério da Saúde. No documento enviado com urgência, a associação pede a criação de um protocolo brasileiro para o setor funerário. O objetivo é garantir a segurança não apenas para os trabalhadores do segmento, mas para toda a sociedade. O texto também reforça: o vírus existe, ele está entre nós, mas não precisa estar em nós. Na ausência de procedimentos regulamentados, as funerárias estão fazendo algumas recomendações. Não existe uma informação concreta de em que momento o corpo ele deixa de fazer o contágio, transmitir a doença. Então, assim, a gente ainda não tem essa informação porque a gente acha necessário que algum órgão do governo faça isso. Com isso, a gente tomou essas medidas baseadas no que a gente viu em outros estados. Os profissionais funerários são praticamente as últimas pessoas que têm contato com as vítimas fatais do novo coronavírus. Alguns estabelecimentos adotaram medidas de segurança para proteger os funcionários. Esse aqui em Marechal Hermes, na Zona Norte, obriga o uso das luvas, óculos, touca, máscara, álcool gel, mas também dessa roupa que protege o corpo todo. Esse é o mais indicado, né, Leonardo? Isso. Nos casos comprovados ou suspeitos, a gente está orientando nossos colaboradores a usarem essa roupa, esse tipo de roupa. E depois do uso, o material é descartado? Totalmente descartado. Todo ele. A Organização Mundial da Saúde divulgou uma cartilha onde apresenta um estudo com orientações de como tratar os corpos. A OMS ressalta que ainda não há evidências de pessoas infectadas pelo contato com pessoas que morreram por causa da doença. A Vigilância Sanitária do município do Rio estabeleceu medidas de prevenção para a redução dos riscos à saúde aos profissionais que atuam nessa área. Entre elas estão verificar a documentação indicando a causa da morte, o uso de equipamentos de proteção individual, lavar com frequência as mãos com sabonete líquido e ainda completar a higiene com o uso de álcool gel 70%. E os ambientes para esse tipo de trabalho devem estar sempre arejados. Ainda segundo a Vigilância Sanitária, por causa da facilidade de transmissão do novo coronavírus, o mais indicado é que haja a cremação dos corpos. Se isso se propagar, eu não tenho cemitérios que têm gaveta para suportar esse número de não sepultamentos em cova rasa. Perder uma pessoa querida nesse momento de pandemia não é fácil. É preciso ter força e conscientização. A gente está em casos comprovados e casos não comprovados, orientando a diminuir o número de pessoas no velório, diminuir o tempo no velório. Tá? Em casos comprovados, a gente está orientando a não ter velório, a urna ser lacrada e sugerindo, na medida do possível, a cremação.